Fala pessoal do canal Mais Direito, tudo bem? Estamos aqui com o Rodolfo Araújo, mais uma vez, se você ainda não sabe quem ele é, só buscar aí na internet, joga no Google, pesquisa, você vai ver o currículo dele, é um dos maiores nomes de negociação do Brasil e hoje ele vai falar para a gente aqui algo básico. O que é negociação? Será que você efetivamente sabe o que é negociação? Então vamos conversar um pouquinho com Rodolfo, vamos lá. Rodolfo, todo mundo fala que é bom negociador, que sabe negociar. No outro vídeo você fez uns comentários muito bacanas a respeito desse assunto. Se você aí de casa não viu esse outro vídeo, vai aparecer o link aqui para você clicar aí e assistir. E, Rodolfo, você chegou a comentar algumas vezes que todo mundo se considera um bom negociador. Só que eu acredito que muitos desses que se consideram bons negociadores, nem sequer saibam o que é negociar. Você se importa de entrar em alguma nessa esfera até mais básica? Até às vezes até o meu conceito sobre negociação também está errado. Franco, obrigado aí pelo convite, pela pergunta, que ela realmente abre um leque enorme de possibilidades de temas para a gente falar, não é? Mas eu coloco um pouco em dúvida essa questão do bom negociador, o que é negociar bem, né? Porque pouca gente para pensar exatamente o que é uma negociação e o que é um bom resultado numa negociação, não é? Então, muita gente acha que primeira coisa, pouquíssima gente admite que não sabe negociar, né? Parece que é uma questão de honra, é uma ferida mortal ao ego a pessoa dizer que não sabe negociar, né? Então, não pense assim, não, eu não sei negociar, tá? Acho que não é nenhum problema, nenhuma vergonha, é por isso que eu estudo isso há mais de 10 anos, para ver se eu aprendo um pouco, né? Mas muita gente diz que, não, é porque eu consigo bons negócios. Bom, então vamos redefinir o que é um bom negócio, né? Porque talvez a pessoa não esteja sabendo direito o que é um bom negócio. Ou, que é o mais frequente, não sabe com o que está comparando o que ela diz ser um bom negócio. Então, toda vez que eu vou estudar alguma coisa nova, algum tema novo, alguma ideia nova, eu paro um pouquinho, um tempinho, e eu dedico um tempinho a tentar definir o que é isso que eu estou tentando estudar, tentando entender melhor, né? Até faço um convite para o pessoal que está em casa, nos ouvindo aqui, para tentar definir. Será que você consegue definir nas suas palavras o que é negociar? Né? Essa é normalmente uma tarefa muito mais difícil do que parece. Deixa eu até falar um detalhe aqui. Vamos fazer um exercício aqui, às vezes, Rodolfo. Você que está aí de casa, pausa o vídeo agora e anota aqui embaixo nos comentários o que você entende por negociação. E depois você ouve o Rodolfo falando e vamos ver se você chega em conclusão similar ao que ele indica por negociação. Depois, inclusive, eu te chamo a ver os comentários aqui também, Rodolfo. Legal, bacana. É um exercício legal, né? Da gente anotar as coisas para depois ver o que de fato é. Mas você que parou aí, que já anotou e que fez a sua anotação, vamos lá. A primeira coisa é que, nesse caso específico, acho que não existe uma definição correta, ou a mais correta, ou uma definição errada. O que eu entendo é que existem algumas maneiras da gente ver o que é uma negociação, por que as pessoas negociam, né? Por que você está lá, né? Porque também tem um ponto interessante que existem situações que a gente não deve negociar em hipótese alguma, né? Mas isso fica para um outro vídeo, um outro papo, num outro momento. Mas para definir uma negociação, acho que tem algumas definições que eu gosto particularmente. Uma delas diz que negociação é um jogo de informação. Não é? Então, o que é importante a gente entender o que está acontecendo, a gente perguntar para o outro lado, pedir para o outro lado as informações que a gente não tem. Não é? Eu diria que a informação é o bloquinho, né? É a matéria-prima da negociação, são os tijolinhos de Lego que a gente vai montando a nossa negociação. Então, primeira coisa, a negociação é um jogo de informação. Segunda coisa, segunda definição que eu gosto muito, negociar é tomar decisões em conjunto. Ou seja, você quer uma coisa, a outra parte quer outra. Como é que vocês conseguem juntos definir o quanto que cada um vai ter?
Porque no final das contas, no frigir dos ovos, negociar é trocar alguma coisa que você tem e a outra parte quer por alguma coisa que a outra parte tem e você quer, né? E daí você pode tirar outras ideias mais complexas. Por exemplo, pode ser algo que eu não tenho, mas eu sei quem tem. E aí você faz uma triangulação. Enfim, não importa. O que importa é que a gente está satisfazendo desejos uns dos outros. Desejos e necessidades e interesses. Essa é a essência da negociação. A coisa negociada, como você vai fazer, o que você vai usar para satisfazer esse desejo, esse interesse, essa necessidade, aí é uma outra coisa. Mas o mais importante é a gente entender o que está sendo buscado de lado a lado. Esse é o interesse, é o objetivo central de cada um na negociação e que normalmente não é a mesma coisa. Aliás, quando não for a mesma coisa, a gente tem muito mais chance de conseguir acordos excelentes, porque quando a gente quer a mesma coisa, putz, a gente vai ter que partir no meio, a gente vai ter que rachar, dividir. Mas quando cada um quer alguma coisa, a gente consegue chegar a soluções, às vezes até mais criativas. Então, 3 definições úteis. Primeira delas, negociação é um jogo de informação. Então, procura entender o que o outro lado quer. Colha essas informações, busca essas informações, faça boas perguntas. Segunda definição, negociação é negociar e tomar decisões em conjunto. Ok, o que a gente veio aqui decidir? Que decisão a gente precisa tomar hoje? E o terceiro ponto é trocar uma coisa que eu quero e você tem por uma coisa que eu tenho e você quer. Se você pensar nessas definições que são super simples e super básicas, eu tenho certeza que você já consegue dar um salto de qualidade nas suas negociações. Muito legal, Rodolfo. Assim, quem entra para uma negociação, ele tem que sair com a cabeça, ele tem que entrar para a negociação com a cabeça de que ele sempre vai conseguir, ou ele tem que saber que algumas vezes ele não vai conseguir o resultado esperado? Eu acho que essa pergunta cada um pode responder por si, não é? É só tentar lembrar assim, eu consegui tudo que eu fui atrás nas últimas negociações que eu tentei? Obviamente que não. Então, é claro que existem situações que a gente vai para ela, existem negociações que a gente vai para ela e não consegue o que quer. E aí, o que você faz? Na maioria das vezes, a gente vai pensar, bom, e agora, o que eu vou fazer? A gente só pensa nisso quando a negociação dá errado. Então, se a gente sabe que existe essa possibilidade da negociação dar errado, então pensa antes no que você vai fazer. Já vai para a sua negociação com um plano B. Porque até muitas das vezes você consegue enxergar alternativas melhores do que aquela que você está indo para a negociação. E outra dica fundamental aí, buscar boas alternativas é um dos melhores exercícios para se fazer antes de uma negociação. É interessante, né? Porque quando você faz o planejamento, você abre a cabeça para várias ideias que eventualmente você não teria. Algumas ideias às vezes parecem esdrúxulas e são elas que vão ser o resultado final, né? E ao mesmo tempo você se permite testar até onde você pode, até onde você realmente quer e abre alternativas. Tem uma história muito bacana que geralmente é contada em mediação, que é aquele caso da herança, que o pai faleceu e deixou uma laranja para os 2 filhos, e os 2 filhos começam a brigar se pela metade da laranja, e alguém consegue ajudá-los a descobrir que, na verdade, eles não queriam as 2 metades. Um queria só a parte interna e o outro queria só a casca. Exato. E então, se eles tivessem talvez colocado no papel e feito esse exercício de planejamento, o que eu quero, ao sentar para conversar, talvez tivesse alcançado um resultado muito mais fácil e às vezes não precisasse de um terceiro para poder alcançar esse resultado, né, Rodolfo? Porque eu inclusive uso esse conceito em um exercício que eu faço que é muito interessante em sala de aula, que é o seguinte: eu crio uma historinha, né, para 2 pessoas, em que uma quer uma coisa, a outra quer outra, uma quer a casca para fazer o doce e outra quer o bagaço para fazer o suco, né? E eu deixo essas pessoas negociarem entre si sem que um saiba o que o outro está fazendo. E
assim, na esmagadora maioria das vezes, um não pergunta para o outro para que o outro precisa da laranja. Por quê? Porque aparentemente é uma coisa muito óbvia, né? Por que você está negociando isso? Então, e essa é a grande diferença entre o que você quer de uma negociação e por que você quer numa negociação. Porque são duas coisas diferentes, né? Então, quando duas pessoas querem a mesma coisa pela mesma razão, é mais difícil da gente encontrar um meio termo. Mas quando as razões são diferentes, né, essa diferença entre interesses e posições, até que a gente fala, que é um dos pilares do método Harvard de negociação, né, separar interesses e posições, daí a gente vê que há mais maneiras de satisfazer o mesmo interesse do que com uma só posição, ou seja, com uma só forma concreta. Então, não necessariamente todo mundo quer aquele objeto pela mesma razão. Se forem razões diferentes, a gente consegue enxergar, criar outras formas de satisfazer os mesmos interesses. Então, essa história é muito interessante e eu coloco algumas coisas de quantidades e valor no case, porque o que acontece normalmente? A pessoa lê quando vê os números, começa imediatamente a fazer conta. E aí, quando eles começam a fazer conta, eu tô olhando aquilo, na hora eu já vejo, falo, ninguém vai conseguir chegar na resposta ideal. Porque a gente pega um detalhe e se agarra nele de cara. E fica afunilado, nossa visão fica afunilada naquele detalhe e não consegue enxergar o resto. E muitas vezes é no resto que tem as melhores alternativas. Exatamente. O resto, às vezes, ele é mais importante, né? Rodolfo, muito obrigado. Se você aí de casa gostou, quer saber mais sobre negociação, pode comentar aqui ou pode ir direto lá para o site que vai estar o link aqui embaixo também do Rodolfo para poder fazer questionamento a ele. Rodolfo, realmente muito obrigado mesmo por ter participado aqui do canal Mais Direito. Foi uma honra para nós poder ouvi-lo. Eu fugi um pouquinho do direito aqui, porque eu acho muito importante que todos tenham conhecimento a respeito de negociação. Então, para você aí de casa, espero que tenha sido útil. Rodolfo, muito, muito obrigado. Pois não, pode falar. Você falou assim que acha muito importante as pessoas saberem, né? Isso é uma pergunta que eu costumo fazer para os meus alunos também, e que aí eu vou fazer para vocês, mas eu não vou dar a resposta, eu queria que vocês discutissem, e aí, quem sabe, até o Franco retoma esse tema em outro vídeo, que é o seguinte: o que vocês prefeririam? Como é que vocês prefeririam um mundo? Vocês prefeririam viver num mundo em que só você sabe negociar e mais ninguém, ou num mundo em que todo mundo soubesse negociar? Porque aí a gente começa a pensar que existem algumas coisas que realmente são vantagens competitivas. Quanto mais eu souber disso aqui e os outros não souberem, melhor para mim. Mas será que com negociação funciona assim também? Eu vou deixar essa para vocês aí, Franco, depois você coordena esse debate, vou deixar essa aí na sua mão. E, mais uma vez, obrigado pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Legal, bom desafio que você jogou aqui. Agradeço mais uma vez, Rodolfo. Agradeço você aí de casa. Não deixa de participar aqui desse desafio do Rodolfo. Eu espero vê-lo. É uma desculpa para a gente poder trazê-lo novamente. Muito obrigado, um abraço forte. Não deixa de se inscrever no canal e não deixa de dar o seu joinha, sua curtidinha aqui. Ela é muito importante para o canal. Até o próximo vídeo.